Meus queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Neste segundo trimestre de 2020, na aula de hoje estudaremos a lição de número 3 do dia 19 de abril de 2020. O título da lição é Preparativos para a Conquista. É interessante nós pensarmos neste título da lição, porque Deus já havia prometido a terra. Eu pergunto, se Deus já havia prometido a terra, para que eles tinham que fazer preparativos para conquistar? Deus já não tinha falado que a terra era deles? Em tese, não era só chegar, entrar na terra e pronto, a terra é nossa, acabou, fazer lá em Minas a gente chama de piquete, demarcar o limite da tribo ali, acabou, a terra é nossa? Não. Até para conquistar a terra, eles precisavam se preparar. Tudo isso era um processo. E nesse processo, eles iriam conhecer a Deus de perto e estar mais próximo de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre isso. Quais preparativos eles precisavam ter para a conquista? Vamos ao texto do dia. Provérbios, capítulo 21 e versículo 31, que nos diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O que o texto de Provérbios está nos dizendo? Que embora o cavalo esteja preparado, embora ele vença, existe sim uma contribuição, mas a vitória vem do Senhor. Então, ele só participa, nós só participamos, preparando, acreditando naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a vitória vem do Senhor para a nossa vida. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivos? 3 objetivos. Primeiro, mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Segundo, explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E sexto, demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico da nossa lição está em Josué, capítulo 2, versículos 1 ao 9, versículo 11, versículo 23 e versículo 24. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. A gente poderia perguntar o seguinte: Josué já tinha uma promessa de Deus, Josué já tinha espiado a terra há aproximados 38 anos atrás, e agora era só ele entrar na terra e possuir a terra. Não, quando Josué manda espiar a terra, Josué está sendo prudente. Josué está agindo com segurança, Josué está agindo com prudência, com inteligência. É isso que ele está fazendo.
né? Ah, mas isso não é uma desconfiança de Josué? De forma alguma. Josué está sendo extremamente prudente. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Primeiro parágrafo. É a ordem de Josué para o povo de Israel, dizendo: provede-vos de comida. É interessante essa ordem de Josué, porque o povo de Israel tinham caminhado 40 anos no deserto comendo maná. Eles não sabiam o que era ter a provisão de comida, porque Deus mandava o maná todo dia para eles. Todo dia. Eles pegavam o maná para todo dia. Só que nós entendemos o seguinte: Josué reuniu o povo, ele reuniu os príncipes, deu aos príncipes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e dizer ao povo: provede-vos de comida. Eles não estavam acostumados com isso, mas agora eles precisavam se acostumar, porque eles iam entrar na terra, o maná ia cessar, pronto, agora eles iam colher dos frutos da terra. Aliás, Deus, de forma estratégica, introduziu o povo na terra no momento de uma safra, né? Então eles já estavam no momento de fartura da terra, então seria bênção para eles. E estudando a lição, veio à minha mente uma frase de Lutero, que eu quero fazer questão de citar aqui. Lutero disse assim, Martinho Lutero: devemos orar com tanto vigor como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar com tanta dedicação como se tudo dependesse de nós. Então ore com tanto vigor como se tudo dependesse de Deus, mas não fique parado, porque tem gente que ora e fica parado. Aí as coisas não acontecem, ele põe a culpa em Deus. Eu estou orando, estou pedindo e Deus não me dá. Trabalhe como se tudo dependesse só de você. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, convoque as tribos. Deus falou com Josué: convoque as tribos. Todos deveriam lutar. Todos. Nós vamos perceber que 2 tribos e meia ficaram do outro lado do Jordão, mas elas tiveram que entrar na terra prometida, passar um grande período ali lutando para ajudar a conquistar a terra e só depois ter a oportunidade de retornar. Então todas as tribos têm que ser convocadas. Todo o povo de Deus tem que se reunir em um só propósito. Deus não te colocou na sua igreja para trabalhar com liderança, seja de jovens, seja de escola dominical, seja de criança, seja qual for o tipo de liderança, de irmãs. Deus não te colocou lá para trabalhar sozinho. Tem gente lá para trabalhar. E eu vejo pessoas dizendo: ah, pastor, mas ninguém quer fazer nada hoje. Será? Será que ninguém quer fazer nada porque nós não valorizamos ou não damos oportunidade? Então Deus sempre tem pessoas para trabalhar com a gente. Eu tenho um grande amigo, pastor Jander Magalhães, e ele diz assim: o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: seja fiel ao comandante. De nada adianta a gente ter uma bela estratégia, está aqui, ó. De nada adianta a gente ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Se as pessoas não estão dispostas a obedecer o líder. O líder tem que ser obedecido. É lógico que se ele está dentro da direção de Deus. Se ele não está na direção de Deus, a gente não se rebela contra ele. A gente faz como Davi fez com Saul. A gente deixa Deus resolver. Mas a gente não se rebela contra ele. Mas também não participa daquilo que ele está participando, que não envolve o reino de Deus. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre os espias. E ele vai dizer que eles foram enviados para o reconhecimento da cidade. Josué disse: olha, vocês vão reconhecer a cidade de Jericó. Jericó é a nossa próxima conquista e vocês vão reconhecer a Jericó e trazer contatos dessa cidade, trazer notícias, aliás, dessa cidade. Os espias são descobertos,
nós já lemos aqui, eles são descobertos na casa de Raabe, e o rei de Jericó tenta incisivamente encontrá-los. E aí nós temos o testemunho para os espias. A própria Raabe, não é? Dá testemunho para os espias. Ela diz, nós sabemos que a terra é de vocês, que Deus vai colocar vocês na terra, e nós não temos condição alguma de lutar contra vocês. Ela disse, o nosso espírito está abatido, a nossa situação é terrível. Nós não conseguimos nos levantar para lutar contra isso. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Terceiro e último ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Raabe, uma heroína da fé. Primeiro parágrafo vai tratar de Raabe como uma mulher de fé. O comentarista nos diz o seguinte: Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento nas suas mãos. Nós aprendemos aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Uma coisa, e nós precisamos entender isso no meio evangélico, uma coisa sou eu concordar com o erro das pessoas. Né? A pessoa está aí caminhando no erro e eu nunca falo, eu tenho medo de falar para não conflitar, para que eu não seja rechaçado. Uma coisa sou eu concordar com o erro das pessoas. Outra coisa sou eu respeitar a dignidade das pessoas. Nós precisamos respeitar a dignidade das pessoas.
deixando claro, ó, eu não concordo com você. Esta prática que você pratica é algo que vai de encontro com aquilo que eu creio. Mas estamos aqui, estou aqui disposto a te ajudar. A gente ser uma igreja agradável, ser uma igreja que envolve, uma igreja que abraça as pessoas, ser uma igreja que esteja perto das pessoas. Isso é importante e isso é extremamente necessário para a nossa vida. Segundo parágrafo, o comentarista vai falar sobre uma mulher de estratégia. Raabe teve que criar uma situação ali, né? É lógico que alguns falam de forma assim, bem incisiva que Raabe teve que mentir, mas ela teve que criar uma situação para que os espias não fossem descobertos. E quando ela diz que eles não estavam ali, a gente olha isso com uma visão ética, a ética cristã, né? E aí, dentro de uma visão ética, nós vamos perceber que não foi errado o que ela fez, mas era a opção que ela encontrou na hora. Foi a opção que ela tinha na hora para preservar a vida dos homens de Deus, dos 2 espias que estavam ali na casa dela. E, por fim, o comentarista vai tratar de Raabe sobre como a mulher do fio de escarlate, fio vermelho, e ele vai nos deixar claro aqui, ó, que esse fio de escarlate na janela de sua casa, o fio de escarlate que pendia na janela da sua casa, no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação, disponível a todos os homens que se arrependem dos seus pecados. É como o sinal do sangue de Cristo que estava lá, pronto para, ou não pronto, mas demonstrando o arrependimento de Raabe. E os espias fazem um pacto com ela, ó, se você deixar esse fio de escarlate aqui, nada vai te acontecer, mas se você tirar, nós não temos responsabilidade com a sua vida. Então, o fio de escarlate ali aponta para Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo, para a vontade de Deus, também para a vida de Raabe. Né? Raabe foi salva, Raabe foi resgatada, ela casou-se com Salmão, um príncipe de Judá. Ela foi mãe de Boaz, e Boaz foi avô de Davi. Ou seja, Raabe entrou na linhagem messiânica. Por quê? Porque ela estava no lugar certo, na hora certa, e compreendeu o que era certo fazer, protegeu os espias, os guardou e recebeu uma promessa desses 12 espias de que a vida de todos os seus parentes seria protegida. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui nesta lição, e eu vou voltar lá no início dela, quando nós tratamos aqui sobre os preparativos para a conquista, eu ouvi o que eu vou dizer aqui uma vez, e eu achei magnífico a fala, então eu quero asseverar isso aqui, aliás, e vou até escrever aqui, ó, os preparativos para a conquista. Né? Os preparativos para a conquista. Eu ouvi esta frase num trabalho, uma vez que eu participei na Colômbia. E um pastor estava lá ordenando o filho dele, caçula pastor Ricardo Rodrigues, ordenando o João, né? Eles chamam de Juanito carinhosamente, como nós chamamos aqui de Joãozinho. Ele estava ordenando o filho caçula pastor. Foi uma situação muito interessante, porque nenhum dos outros filhos mais velhos são pastores, mas o filho caçula, Deus tocou no coração do pastor para ordená-lo a pastor. E aí os irmãos mais velhos chegaram para ele e disseram: Juanito, eu e a minha casa me submeto e aceito a sua autoridade pastoral sobre a minha vida, entendendo que Deus te chamou. E aí tinha lá um missionário americano participando do trabalho, um trabalho de avivamento mundial, cultos com 40 mil pessoas que nós participamos, e ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse para o Juanito:
mostrando que ele estava já partindo de um ponto que o seu pai tinha conquistado. É o caso de Josué aqui. Josué está partindo de um ponto que Moisés já conquistou. Então ele não está partindo do zero. Ele já está partindo de um ponto que Moisés conquistou. Os 40 anos de caminhada no Egito, aliás, no deserto, foram sob a responsabilidade de Moisés. E ele falou essa frase que eu nunca me esqueci, que eu acho magnífica. O teto dos pais é o piso dos filhos. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: aquilo que eu conquistei já está conquistado para eles. Eles não precisam conquistar, mas eles precisarão também conquistar algumas coisas. Meus queridos, nós que somos pais, é tão importante quando nós pensamos nisso. Conquistamos para a nossa família, conquistamos para os nossos filhos, já fazemos com que os nossos filhos partam, não lá de baixo como a gente partiu, mesmo que a gente não entregue tudo na mão deles também, para que eles aprendam a conquistar, mas eles já partem do nosso teto. O teto dos pais é o piso dos filhos. Sem dúvida nenhuma, isso pode trazer problemas, mas se for bem direcionado, conforme a vontade de Deus, nós conseguimos fazer com que os nossos filhos sejam mais prósperos do que nós. O meu desejo é que esta geração de jovens seja mais próspera do que a minha geração de jovens foi. E eu falo isso com tranquilidade, falo isso com toda a sinceridade do meu coração. O meu desejo é que nós tenhamos obreiros mais prósperos, pregadores mais prósperos, professores mais prósperos, gente mais próspera, porque isso é o crescimento do reino de Deus. Isso indica que o reino de Deus está crescendo e isto é maravilhoso, maravilhoso. Então nós falamos aqui sobre a frase de Lutero, citamos aqui também a questão de Raabe, né? Ocultar que os espias estavam ali, que é uma situação, uma questão de ética. Citamos aqui que uma coisa é concordar com o erro das pessoas, outra coisa é respeitar a dignidade das pessoas. Ah, tá. E no segundo ponto aqui, segundo parágrafo, ou segundo ponto, eu queria citar algo que eu anotei aqui, que eu acho de grande relevância nós abordarmos. Quando o comentarista fala conosco o seguinte, que a conduta de Josué, essa conduta de Josué, quando ele envia os dois espias, essa conduta de Josué em reconhecer as condições que seriam enfrentadas por as suas tropas, demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta a sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a batalha seria travada. Como nós falamos aqui, Josué envia lá os dois espias, mas isso demonstra falta de confiança? Não, de forma alguma. Ele já havia dito que eles iriam conquistar aquela terra. E eu anotei aqui o seguinte: a confiança em Deus não nos dá direito de ser negligentes ou imprudentes. Tem gente que por confiar em Deus, não, estou confiado no Senhor. Ele acha que tem o direito de ser negligente, de ser imprudente e trazer depois drásticas consequências sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quanta gente eu tenho visto entrar na vida ministerial sem se preocupar em se preparar, se organizar financeiramente falando, aí depois entra em dificuldades financeiras ou em problemas de saúde, e a família sofre, e a pessoa fala, mas eu fiz aquilo que Deus mandou. Não, não foi isso que Deus mandou você fazer. Não foi isso. Não, a confiança em Deus não nos exime da responsabilidade de sermos imprudentes ou sermos negligentes. Nós somos responsáveis também e precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus, mas fazer também de forma inteligente. E é isso que Josué faz. Ele manda os dois espias para saber como que seria, mas ele tinha certeza, estava pronto que ia conquistar Jericó. Meus queridos, que Deus abençoe a vossa vida e que nós possamos realmente, como verdadeiros
líderes, que nós possamos nos preparar para cada conquista que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.